Boa tarde, senhoras e senhores. É com profunda honra e emoção que dou início ao nosso primeiro encontro presencial da Digital Law Academy, uma celebração do conhecimento, da inovação e do compromisso ético que une o direito ao futuro digital. Permitam-me iniciar com um cumprimento especial à doutora Daniela Magalhães, vice-presidente da OAB São Paulo, cuja trajetória é marcada por uma liderança visionária e transformadora. A doutora Daniela está à frente de iniciativas, como dito, como aceleradora dos escritórios de advocacia. A doutora Daniela tem promovido o empreendedorismo jurídico, capacitando escritórios de pequeno porte com ferramentas de gestão, marketing e inteligência artificial. Sua atuação também se destaca pela interiorização da advocacia e o fortalecimento da nossa jovem advocacia, construindo pontes entre tradições e inovações. Doutora Daniela, ao saudá-la, presto também minha sincera homenagem a todas as mulheres aqui presentes que diariamente constroem com coragem e excelência um novo capítulo da história na justiça brasileira. Cumprimento o excelentíssimo desembargador Valdir Florindo, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Na pessoa de Vossa Excelência, presto reverência a todos os juízes e desembargadores aqui presentes, que vêm conduzindo com sabedoria e responsabilidade institucional os desafios impostos ao judiciário pela era digital. Estendo meus cumprimentos a todos os juristas, professores, coautores da obra que hoje lançamos, profissionais da área de tecnologia e diretores de empresas de inovação digital que aceitaram o nosso convite e contribuíram com sua presença, com seu conhecimento, para tornar este momento ainda mais relevante. Com especial orgulho e respeito, saúdo os colegas Dr. Luiz Cláudio Alemã, Dr. Elcio Ronda, Dr. Afonso Paciléu, Dra. Cláudia Trinca e todos os advogados e advogadas que nos honram compondo a mesa e integrando esse evento. E ao cumprimentá-los, saúdo também meus pares advogados e advogadas, que com firmeza técnica e ética inabalável sustentam a legalidade, defendem as garantias constitucionais e promovem a justiça, mesmo diante dos ventos mais acelerados das transformações tecnológicas. Esse encontro e esta obra também são uma homenagem à advocacia, que permanece com altivez como voz do cidadão perante o direito. Saúdo ainda o Dr. Luiz Cláudio Costa, advogado, jornalista e presidente da Record, e a doutora Marluce Pereira Cavalcante, diretora jurídica do SBT. Em nome de ambos, cumprimento todos os profissionais de imprensa, empresários, empreendedores e equipes de comunicação e marketing aqui presentes. Agradecemos o apoio institucional e cobertura de ambas as emissoras, que ampliaram a visibilidade desse diálogo necessário entre o direito e a tecnologia. Hoje, lançaremos a obra Processos Judiciais Eletrônicos, Inteligência Artificial e Garantias dos Princípios do Processo Civil. Uma construção coletiva que busca refletir sobre os impactos da inteligência artificial no processo judicial, sem jamais perder de vista aquilo que nos torna essencialmente humanos: a sensibilidade, o equilíbrio e o compromisso com uma justiça verdadeiramente justa. Gostaria também de externar uma palavra carinhosa, os meus cumprimentos e admiração ao excelentíssimo desembargador Heraldo, presidente da seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vossa Excelência, a quem muito admiro, abrilhanta os trabalhos nesta tarde. Cumprimentar também o meu querido amigo aniversariante, desembargador Zalaf, que hoje está aqui conosco. Parabéns, Excelência, parabéns. Me espelho em Vossa Excelência. Sintam-se todos abraçados, cumprimentados, homenageados. Meu muito obrigado a todas e todos vocês. Boa tarde. Já vou falar logo de início aqui que eu não vou fazer palestra. E eu só vou fazer uma abertura muito rápida desse magnífico evento que o Coriolano tem a capacidade de a cada ano fazer e a cada ano nos surpreender, reunindo não só as grandes mentes que pensam o direito, mas a família forense. Ao vermos aqui
aqui tantos membros do Judiciário reunidos nessa irmandade com a advocacia. Então, Cori, parabéns pela realização desse evento, muito obrigada por nos emprestar esse prestígio e desejo aqui que todos tenhamos um lindo almoço e um lindo evento. Eu vou me dar o privilégio de não cumprimentar todas as autoridades presentes, porque a Carol, nossa jovem advogada aqui do Jabaquara, já o fez com excelência. Mas quero cumprimentar rapidamente a Leila, a única mulher que divide essa mesa comigo e preciso fazer esse necessário registro. Bom, eu costumo dizer que o mundo está em franca transformação e todos sabemos disso, a transformação é muito rápida e a inteligência artificial tem contribuído para que isso aconteça em todas as frentes de atuação do advogado e da família e de todas as pessoas. Nós, advogados, ainda que reativos à mudança que somos agentes dessa transformação e não podemos nos furtar a esse papel. Tem um grande exemplo que eu vi num determinado momento numa palestra que fala que quando foi criado o Airbnb, provavelmente não se consultou um advogado. Porque se tivesse feito, talvez o advogado falaria, mas será que é constitucional? Será que teremos responsabilidade com relação a oferecer só a cama e o café da manhã? E a gente vê que essa resistência do advogado ao novo ainda se mantém para nossa grande surpresa. Seja na jovem advocacia, seja nos escritórios de advocacia, que apesar de 70% dos escritórios de advocacia já utilizarem a inteligência artificial, ainda há uma grande resistência das grandes lideranças dos escritórios com essa implementação. Então, é um momento de desafio, é um momento de mudança e que, apesar de sermos esse agente transformador, eu acho que todos aqui já sabemos que a inteligência artificial não vai acabar com a advocacia. Ela serve para nos deixar mais humanos à medida em que ela tira de nós o serviço burocrático, o serviço de massa, o serviço de análise de muitos dados, aquele serviço que na verdade nos leva a um gargalo de tempo, que é um dos grandes detratores da advocacia. Um grande detrator da advocacia é a ausência de retorno ao cliente no momento que ele precisa. Então, utilizar a inteligência artificial a nosso favor nos livra das atividades repetitivas e pesadas e nos libera para pensar o estratégico, para fazer algo que só nós humanos conseguimos fazer, que é solucionar conflitos. A máquina não consegue fazer isso. A máquina ela é matemática, ela é lógica. E o que a gente vê é que ela alucina, ela não resolve os nossos problemas, a não ser esses problemas de dados. E a máquina, ela pensa o passado, ela age com base no passado, ela reflete o passado. Ela não é capaz, a exemplo do que a advocacia faz, aí me desculpem os nossos desembargadores e futuros desembargadores amigos, é só a advocacia que tem a capacidade de mudar a interpretação do direito. Somos nós, advogados, que podemos pensar de uma outra forma e levar esse tema ao judiciário para que ele seja, então, enfrentado e solucionado. E nisso, a máquina não vai atuar. Mas aqueles advogados e advogadas que souberem utilizar a máquina a seu favor, com certeza vão ter uma grande vantagem competitiva, uma grande vantagem de eficiência. Terão um grande assistente, um potente assistente no dia a dia. E isso exige de todos nós uma simbiose com a máquina. Exige que trabalhamos em conjunto com a máquina, orientando a máquina, revisando tudo que a máquina faz. E aí nos leva a uma grande reflexão, que acho que é até tema do que o nosso conselheiro Mansur colocou num artigo no livro, que é a nossa boa fé naquilo que é produzido pela tecnologia, quais vão ser os novos critérios éticos com os quais vamos atuar e qual é a responsabilidade da advocacia frente à utilização da inteligência artificial. E o Daniel falava aqui daquele julgado recente em que o ministro desembargador afastou a manifestação do advogado ali porque utilizou a inteligência artificial e a inteligência artificial delirou, levando a alucinações. Isso é muito
muito interessante porque a gente ouve os casos de júri, né? Os júris aqui para os criminalistas, e a gente sempre ouviu aquelas histórias, principalmente no interior, lá em Jundiaí, onde é a minha cidade, de grandes advogados criminalistas que chegavam no júri e falavam, conforme falava fulano de tal, a jurisprudência citava algo que ele tinha acabado de criar. Isso hoje não é possível, essa artimanha, essa faceta. Mas é isso, nos obriga então a uma nova ética, a uma responsabilidade, a uma forma de atuação da advocacia. Já caminhando aqui para o final, a ressalva que eu faço com relação à inteligência artificial é que precisamos, todos nós, principalmente nós aqui que pela faixa etária não nascemos junto com a tecnologia, exemplo das minhas filhas, aprender a utilizar essa tecnologia. Nós precisamos aprender a utilizar essa tecnologia. E nesse sentido, a OAB São Paulo está atenta e tem atuado bastante. O primeiro passo foi a própria OAB, a própria entidade se reinventar, sendo mais tecnológica, mais moderna, mais eficiente para poder entregar serviços para a advocacia, para poder ser voz da advocacia e para poder ser a representação da advocacia. E a outra frente que temos atuado com bastante intensidade é uma iniciativa do nosso presidente Léo Sica, é o letramento da advocacia e inteligência artificial generativa. Algo que temos feito em conjunto com a Tribe e o ITS, com grandes nomes da inteligência artificial, a exemplo do Ronaldo Lemos. Tivemos um roadshow em Campinas, ali na cidade do nosso amigo Daniel, para mais de 600 pessoas inscritas, acho que é esse o número. E esse letramento, que é totalmente gratuito e digital online, teve no ano passado mais de 40 mil pessoas, advogados e advogadas inscritos. E nesta edição, que foi aberta agora, ainda dá tempo de se inscrever. No primeiro dia, Carlitos, 8 mil inscritos. 8 mil inscritos no primeiro dia, de modo que esse evento, ele trata daquilo que é o tema latente para a advocacia, que é a inteligência artificial. Bom, já encerrando aqui para não atrapalhar o almoço de ninguém, o advogado e a advogada foram essenciais no mundo desde sempre, desde a pacificação, me desculpem, no pós-guerra. Éramos nós, advogados, que estávamos lá escrevendo o pacto da pacificação do mundo. Somos agora mais indispensáveis do que nunca para a construção dos novos laços sociais num mundo que é totalmente atravessado pela tecnologia e pela uma inteligência artificial que ainda nos desafia. Então, insisto, desejo que tenham um lindo evento, parabenizo mais uma vez o Coriolano e agradeço a todos e todas que tenham me ouvido. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Daniela. Passo a palavra agora para o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o desembargador Valdir Florindo. Senhoras e senhores, eu inicio aqui com 2 palavras importantes e muito temidas aqui no nosso meio. Serei breve. É com profunda honra que participo desse importante evento de abertura dos trabalhos da Academia Dia Digital em 2025, que se firma como um espaço privilegiado de reflexão sobre os desafios e as oportunidades na era digital do mundo jurídico. Cumprimento o nosso anfitrião, o Dr. Coriolano Camargo, um grande amigo e presidente dessa ilustre academia, cujo trabalho intelectual engrandece, sem dúvida, o debate sobre inteligência artificial e justiça. Muito obrigado, presidente Coriolano, pela homenagem aqui, pelo destaque nesse evento. Não sei se estou à altura desta homenagem, deste evento, nem sei bem como agradecê-lo, mas lembrei-me de um momento em que, numa ocasião, foram homenagear o inventor do dicionário e ele virou para a plateia e simplesmente disse que não tinha palavras para agradecer. Então, imagine se eu as teria nesse momento. Mas cumprimento também minha estimada colega de tribunal, desembargadora Leila, autora de prefácio desta importante obra lançada nesta ocasião e cuja experiência e sensibilidade jurídica são amplamente reconhecidas. Meus cumprimentos também às demais autoridades aqui presentes, os eminentes magistrados, advogados, advogadas, acadêmicos, todos os profissionais que contribuem para o fortalecimento da justiça brasileira. É sempre muito bom retornar ao Figueira Robaiá, um local agradável que evoca aqui boas lembranças de outros encontros marcantes, contribui para tornar essa ocasião ainda mais especial. Registro também a minha satisfação de integrar essa mesa ao lado de especialistas, líderes institucionais e, sobretudo, de uma plateia composta por advogados, advogadas, estudiosos e operadores do direito, todos agentes
agentes indispensáveis na construção de um sistema de justiça mais moderno, acessível e comprometido com os valores republicanos. Falar de inteligência artificial é inevitavelmente falar de futuro. Mas, afinal de contas, o que é o futuro? O futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. E sempre de licença, muda nossa vida e depois convida a rir ou chorar. A aquarela de Toquinho. E a verdade é que o futuro é exatamente isso. Algo que avança sempre de licença, que desarruma as certezas que temos e nos desafia permanentemente diante dos novos cenários que surgem. E a inteligência artificial já está mudando essa realidade. Nossas rotinas, nossas profissões e, naturalmente, as instituições que sustentam a espinha dorsal da nossa sociedade. A bem da verdade, mesmo recitando um fragmento da linda aquarela de Toquinho, eu penso que eu preciso fazer aqui um ajuste nesta fala, influente do momento tecnológico que vivemos. Quando disse que falar de inteligência artificial é inevitavelmente falar de futuro, talvez eu tenha sido impreciso, porque a realidade é essa. A inteligência artificial não é o futuro. Ela já é o presente. Está aqui em pleno funcionamento, transformando profundamente a forma como vivemos, trabalhamos e administramos justiça. Não se trata, pois, de previsão ou tendência. Trata-se de realidade concreta que avança todos os dias com impactos diretos sobre processos, decisões e, sobretudo, sobre as pessoas. Portanto, se há algo que precisamos ter em mente, é que o tempo da espera acabou. A hora de compreender e usar a inteligência artificial com responsabilidade é agora. Um exemplo concreto dessa nova realidade no âmbito da Justiça do Trabalho é a iniciativa pioneira que celebramos recentemente no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. No último dia 24 de abril, firmamos um importante acordo de cooperação técnica com o TRT da 4ª Região, Porto Alegre, para o compartilhamento da ferramenta Galileu, um sistema de inteligência artificial desenvolvido por aquele tribunal que atua como assistente na elaboração de minutas de sentença. Esse acordo, assinado durante a 3ª reunião ordinária do COLEPRECOR, Colégio de Presidentes e Corregedores, que acontece em Brasília, representa muito mais do que uma parceria tecnológica. Ele reflete o direcionamento que estabelecemos desde o início da nossa gestão. Modernizar com responsabilidade, garantindo que a inovação esteja a serviço do jurisdicionado e do fortalecimento da atividade fim da justiça do trabalho. A ferramenta Galileu lê automaticamente petições judiciais e contestações, organiza os tópicos da sentença, detalha pedidos e defesas e oferece subsídios qualificados para os magistrados aplicar em sua decisão. Precedentes, jurisprudência armazenada em banco de dados completo, controlado e integralmente indexado. Tudo isso, claro, com a garantia da revisão humana em todas as etapas, reafirmando o papel insubstituível do juiz na condução do processo. Essa tecnologia inaugura um novo paradigma, não apenas para a Justiça do Trabalho, mas para todos os profissionais e instituições que integram o universo jurídico. Essa iniciativa soma-se a outras já em operação no TRT2, sempre sob a supervisão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, como o ChatJT, o assistente virtual que presta situações processuais e orientações aos jurisdicionados, e o Conselheiro JT, uma plataforma digital que dinamiza audiências e fortalece a autocomposição. Todas essas ferramentas sob a supervisão do juiz do trabalho, Luiz Fernando Fiola, auxiliar da presidência do tribunal. Aqui sentado com o sujeito tecnológico que está no comando de todas essas questões. Tudo isso integra uma visão ampla que busca aliar eficiência, qualidade das decisões e segurança jurídica. E é importante reafirmar, enfrentamos um volume hercúleo de demandas em uma época marcada por desafios complexos que exigem grande tempo e dedicação dos magistrados e servidores. Contudo, vivemos um paradoxo. Enquanto buscamos melhorias através de tecnologia, também enfrentamos riscos concretos, como a precarização das relações de trabalho e a crescente insegurança digital. Minha posição, desde o início, sempre foi muito clara. A tecnologia é a nossa aliada, mas não podemos permitir que ela desconecte o trabalhador de si mesmo e nem que transforme o dia de trabalho em algo descolado da realidade. Vale lembrar que o surgimento do dia de trabalho
ocorreu no contexto da Revolução Industrial, quando as fábricas mudaram não apenas as paisagens ou a paisagem das cidades, mas também a estrutura profunda da sociedade. As máquinas transformaram o modo de produzir, mas acima de tudo transformaram as relações humanas, criaram novas formas de trabalho, novas vulnerabilidades e novas necessidades de proteção jurídica. Foi ali que surgiram os primeiros sindicatos, as primeiras legislações trabalhistas, e surgiu a noção de que o trabalho não pode ser tratado como mera mercadoria. A regulamentação veio como resposta às tensões sociais daquela época, com avanços importantes, mas também com muitos desafios e sacrifícios ao longo do caminho. Hoje vivemos uma transformação ainda mais acelerada e abrangente. Se a Revolução Industrial mecanizou o braço humano, a era virtual vai além. Toca a inteligência, a criatividade e a própria essência do que significa trabalhar. E assim como naquele período histórico, estamos aqui mais uma vez chamados a refletir e a agir para que o dia do trabalho continue cumprindo seu papel essencial. Ser a ponte entre o desenvolvimento econômico e a eminente dignidade humana, usando aqui a expressão de Carlos Aldo Gomes. E aí que a forma de trabalho tenha mudado consideravelmente. Com frequência, vemos aqui manchetes chamativas dizendo que o jeito antigo de trabalhar mudou. É verdade, mudou. Essas frases geram cliques, movimentam debates e capturam bem o clima de transformação. Mas é importante lembrar que, embora plataformas digitais e inteligência artificial estejam mudando a forma de trabalhar, permanece a necessidade de proteção do ser humano, com todas as suas capacidades, suas vulnerabilidades e a dignidade presente. A evolução digital que vivemos hoje ocorre em uma escala de velocidade sem precedentes, de fazer inveja ao Concorde, aquele avião comercial supersônico de passageiros, não tivesse sido aposentado em 24 de outubro de 2003. A transformação histórica da Revolução Industrial, iniciada no final do século XVIII, mudou radicalmente a estrutura econômica e social do mundo. Para se ter uma ideia da dimensão desse impacto, a Revolução Industrial levou cerca de 60 anos para dobrar o PIB britânico. Já a eletrificação no início do século XX acelerou esse ritmo, pois tivemos uma ampliação do dia do trabalho. O dia do trabalho era o dia solar e a partir daí começamos a ter outros turnos de trabalho. Com isso, conseguiu-se dobrar a produção econômica em aproximadamente 30 anos. Hoje, as projeções sobre a inteligência artificial apontam para algo ainda mais impressionante: a possibilidade de atingirmos uma ruptura ainda maior em menos de uma década. E nesse contexto, a realidade é inescapável. Todas as empresas atuais terão que se adaptar a essa nova era digital ou não mais existirão. Pois a cada dia, no cotidiano, vamos nos misturando com a tecnologia e mal notamos seu uso. Para vir para cá, usei a tecnologia. Para almoçarmos aqui, como estão fazendo, usamos a tecnologia. Somos, portanto, dependentes disso. Somos seres transitórios que, portanto, convivemos com a tecnologia. Vejam o caso da Alexa. Quem se lembra do caso da Alexa, uma assistente virtual que já registrou o feito de ter conseguido interromper uma sessão presencial do plenário do Supremo Tribunal Federal. Reconheçamos aqui uma tarefa difícil para um ser humano, interromper essa sessão. Ainda ontem à noite, liguei para o juiz Fiola para conversar com ele sobre alguma questão de hoje, nos dados de hoje. Conversamos bastante e, ao final, eu soube que ele estava em plena aula. Portanto, o máximo que eu consegui foi interromper uma aula da universidade com o Fiola. Veja que o seu direito de conexão não existia naquele momento. Mas a diferença da inteligência artificial com o ser humano está aí. A Alexa não pediu desculpas para ninguém no Supremo Tribunal Federal. Eu, gentilmente, pedi desculpas ao juiz Fiola por tê-lo interrompido e disse a ele: peça desculpa aos alunos também, diga que o presidente pediu desculpas por ter interrompido a aula. Essa é uma diferença gigante em relação à atividade virtual e atividade também do ser humano. Vejam que, considerando os laços indissociáveis entre empregador e empregado, o trabalhador também está mudando. Na forma de trabalhar, nas ferramentas utilizadas, nas habilidades exigidas e nas relações interpessoais que compõem o mundo do trabalho. Se tudo isso está mudando, se muda a empresa, se muda o trabalhador e se muda sobretudo a relação de emprego, que é a razão de ser do seu trabalho, é natural, inevitável que a justiça também mude. A forma como exercemos nossa função jurisdicional está hoje profundamente impactada pelas transformações tecnológicas e sociais. O judiciário não
não pode se permitir estagnar diante das mudanças. Não há mais espaço para estruturas rígidas que não dialoguem com a realidade do nosso tempo. É nosso dever institucional acompanhar essa evolução, aprimorar nossos métodos, assegurar o acesso à justiça e prestar uma tutela jurisdicional cada vez melhor. Em verdade, precisamos enxergar por várias lentes esse novo mundo tecnológico. Mas aqui é preciso ter clareza. Ferramentas e procedimentos podem e devem mudar, como bem ensinou Cândido Rangel Dinamarco. O processo é um instrumento, é um método estruturado pelo Estado para concretizar valores que lhes são externos. Esses valores, e aqui falo para uma plateia altamente qualificada, que conhece bem essa doutrina, estão representados nos 3 escopos clássicos do processo. Ou seja, o sentido, o fim e a intenção última do processo. São eles que dão razão de existir a todo e qualquer procedimento. O escopo jurídico que busca aplicar corretamente a norma ao caso concreto, entregando uma decisão justa e efetiva. O escopo social, que visa pacificar o conflito e fortalecer a confiança nas soluções institucionais. E o escopo político, que reafirma a autoridade do Estado democrático de direito e assegura a observância dos direitos fundamentais, inclusive de forma pedagógica. A instrumentalidade do processo nos ensina algo essencial. As formas, os ritos, as ferramentas, tudo isso tem valor apenas quando servir a esses fins. É legítimo e até necessário adaptar os meios, inovar, incorporar tecnologia, mas nunca podemos perder de vista que o verdadeiro compromisso da jurisdição é com esses escopos maiores, que dão sentido à nossa missão institucional. A inteligência artificial atua sobre o procedimento, ou seja, sobre os atos técnicos, os fluxos e os métodos que organizam a marcha processual. A inteligência artificial vai reforçar o sistema de precedentes, promover coerência, melhorar a redação das decisões, tornando-a mais compreensíveis ao público em geral por meio da linguagem simples, entre diversas potencialidades novas ainda por descobrir. Mas o processo, em seu sentido mais profundo, é muito mais do que isso. É o caminho pelo qual se realiza a justiça, onde se garantem direitos e se promovem equilíbrios e se assegura a legitimidade das decisões. A inteligência artificial é, portanto, uma ferramenta, e toda a ferramenta tem sua utilidade condicionada à finalidade para a qual ela é empregada. Lembra aqui um velho ditado que ilustra bem essa lógica. Para quem só tem um martelo, todo problema parece um prego. O verdadeiro desafio, portanto, não está na ferramenta em si, mas em sabermos onde queremos chegar com ela. E é isso que dá o significado e valor aos instrumentos que utilizamos. Precisamos sim, portanto, aprender não necessariamente a parte técnica da inteligência artificial, mas como se relacionar com ela. Por isso, mais do que perguntar o que vai acontecer com o processo diante da inteligência artificial, o essencial é inverter a lógica e refletir. O que vai acontecer com a inteligência artificial para que ela seja de fato útil ao processo? Essa é a pergunta que devemos fazer. Porque ela é e dá a devida importância à tecnologia do judiciário, meio para aprimorar a justiça e não como um fim em si mesmo. Muitos associam o uso da inteligência artificial com a ideia de acelerar processos e substituir pessoas. E, de fato, a busca pela celeridade sempre foi um dos grandes compromissos do nosso sistema de justiça, especialmente a justiça do trabalho, onde os direitos buscados são muitas vezes essenciais para a subsistência do trabalhador. Mas é importante reconhecer que a celeridade, embora fundamental, é uma conquista já sedimentar. Temos recebido e recebemos mais de 4 milhões de processos por ano, mantendo uma média de duração processual de 1 ano e 4 meses para a entrega da jurisdição. E digo mais, é possível melhorar esse tempo de entrega da jurisdição trabalhista com o suporte de novas ferramentas. E pessoas? Não. A inteligência artificial não substitui pessoas, não substitui ninguém. A ideia é que as pessoas utilizem a tecnologia para otimizar o trabalho, aprimorar suas atividades, questões repetitivas, padrões, isso sim. O desafio do presente e do futuro vai muito além. É garantir uma tutela jurisdicional verdadeiramente adequada, com contraditório efetivo e aplicação justa do direito. Não basta decidir rápido, é preciso decidir bem e com profundidade, com atenção às especificidades de cada caso e respeito integral às garantias fundamentais. É aqui que a inteligência artificial encontra o seu verdadeiro papel. Auxiliar tecnicamente sim, mas sem jamais substituir o que é insubstituível. É ser Dom Quixote
sem menosprezar Sancho Panza. O juiz permanece como peça central e imprescindível, porque só o ser humano é capaz de escutar genuinamente, perceber as nuances humanas e julgar com humanidade. É essa capacidade de sensibilidade, empatia e discernimento que distingue a justiça verdadeira de uma mera automação de procedimentos. Aliás, se o juiz não julgar com humanidade, aí sim correrá o risco de ser substituído por uma máquina. E para manter-se relevante, precisa julgar com humanidade, senão será mesmo substituído por um robô. É aqui que o juiz Trabalho tem muita experiência para transmitir. E falo com muito respeito, obviamente, pois foi a juiz Trabalho pioneira na valorização da oralidade, da imediatidade, isto é, o contato direto entre o juiz e as partes. E nada, absolutamente nada, substitui esse contato direto e pessoal. Essa vivência reforça a ideia de que a justiça não se apoia apenas em papéis ou algoritmos. Ela se faz, sobretudo, no encontro humano, na escuta atenta e na responsabilidade de decidir com base em valores que vão além do texto frio da lei. A história da justiça do trabalho mostra que estar próximo das partes não é apenas uma tradição, é a essência do que fazemos. Permita-me, então, ser direto aqui neste momento. A justiça do trabalho é indispensável. Ela não é apenas uma instituição do presente, é a ponte sólida entre o direito e a realidade, preparada não apenas para enfrentar os desafios do agora, mas para continuar sendo essencial em um futuro cada vez mais complexo. A Justiça do Trabalho é um ramo especializado com previsão expressa na Constituição Federal, com competência definida para decidir conflitos envolvendo direitos sociais fundamentais. É o locus das soluções para os conflitos que se originam ou defluam das relações de trabalho. E daí eu peço licença para reafirmar: a Justiça do Trabalho é indispensável. Para os empresários, a Justiça do Trabalho representa a segurança jurídica. Acreditem, um espaço confiável e com um novo sistema de precedentes cada vez mais possível para resolver conflitos, sustentando a estabilidade das relações econômicas. Para os trabalhadores, ela garante a proteção efetiva dos direitos humanos. Sim, acreditem, o direito do trabalho integra os direitos humanos. E para a sociedade como um todo, a Justiça do Trabalho é um pilar insubstituível de pacificação social e fomento à economia formal, equilibrando forças e sustentando o desenvolvimento com justiça e responsabilidade. Acreditem. Indispensável ontem, indispensável hoje e ainda mais indispensável amanhã, diante de todos os prognósticos que anunciam transformações profundas e ininterruptas no dinâmico mundo do trabalho. Concluo com uma reflexão pessoal. No início da minha carreira, lá pelos anos de 1990, quando eu era advogado, eu costumava dizer que um bom advogado é aquele que tem um olho no detalhe e um outro no horizonte. Era a minha forma de expressar que a excelência na advocacia exige não só rigor técnico, mas também uma visão estratégica e de profundidade. Naquela época eu diria, sem hesitar, que a inteligência artificial representa o futuro. Hoje o cenário é outro. A inteligência artificial já não é mais um conceito distante. Ela está aqui no presente. Está aqui atuando conosco, nos auxiliando, otimizando e desafiando nossas práticas diárias. Mas se há algo que permanece inalterado e que deve nos guiar, é o verdadeiro olhar a partir de agora. Para o futuro não está nas inovações tecnológicas. Está, sobretudo, no compromisso de tornar a sociedade cada vez mais humana. Esse é e continuará sendo o nosso maior propósito. Para algumas pessoas, a inteligência artificial assusta. Claro, assusta, mas é somente uma ferramenta. Somente uma ferramenta. O que precisamos ter em consideração é que toda civilização, toda cultura é tecnológica. Somos seres tecnológicos, porque somos tecnológicos. Isso nos concretiza, isso nos caracteriza. Em verdade, a inteligência artificial já se tornou algo natural para quem vive o presente. A Justiça do Trabalho continua e continuará sendo indispensável mesmo neste futuro. A propósito, para usar uma linguagem que todos aqui conhecem muitíssimo bem, não importa quantos tokens criem, quantos downloads façamos ou quantas nuvens armazenem os dados nossos. Os direitos fundamentais não são arquivos para serem apenas armazenados digitalmente, nem valores que podem ser resetados.
eles são e sempre serão o verdadeiro código-fonte da justiça. E para finalizar, observo aqui homens e mulheres, advogados, profissionais, advogadas, pessoas de bem, e pus-me a refletir. Daí lembrei-me de um momento que marcou a história da humanidade. Houve uma ocasião em que uma multidão faminta, sabendo da presença de Jesus, subiu a montanha. E vendo Jesus, as multidões dirigiu-se a ela e também subiu a montanha. Atrás de si, seus discípulos, a quem ele os ensinava. E aí, do alto da garganta profunda do Monte Arbel, Jesus inclina a cabeça para a esquerda, enxergando o desfiladeiro por onde passa a estrada que conduz a Nazaré. E no alto à direita, o palácio de Tiberíades, que quando jovem ajudou a construir. E aí então ele proclama o sermão da montanha. E eu diria, nesse momento, bem-aventurados sejam as pessoas de bem aqui, porque já têm o reino dos céus. Muitíssimo obrigado, viu?